Segunda Pedro. Hoje nós vamos falar sobre a batalha por um crescimento espiritual equilibrado. Segunda Pedro, no capítulo 2, capítulo 1, dos versículos 5 até 9, o texto diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Curve-se a cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa porção da Tua palavra, e nós queremos Te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor a ilumine em nossas mentes, em nossos corações. Senhor, nós clamamos por Ti, só o Senhor em nossa vida é que faz toda a diferença. Muito obrigado, Pai, oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de hoje falar sobre a questão do crescimento espiritual, vida com Deus. Na última quarta-feira que eu preguei, eu falei sobre esses aspectos do crescimento espiritual, de vida com Deus. Achei esse texto de 2 Pedro um texto muito interessante, porque ele nos proporciona uma espécie de check-up da nossa situação no que tange ao desenvolvimento espiritual, no que tange a nossa relação com Deus. Eu achei esse texto muito bem estruturado, bem interessante, muito didático. E nós precisamos, irmãos, sempre, e aqui eu tenho sempre levantado essa bandeira, a bandeira de termos uma vida devocional sadia diante do Senhor. Ter a nossa fé aquecida diante do Senhor. A gente poder gozar não só de conhecimento acerca de Deus, mas termos uma intimidade com esse Deus todo-poderoso que nós cremos. É necessário, irmãos, ter um conhecimento equilibrado da palavra do Senhor. Tenho percebido nitidamente aqui e ali alguns desequilíbrios, seja em atitudes, seja em posturas, até mesmo em convicções. Mas a palavra de Deus é um chamado ao equilíbrio. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, começa dizendo: crescei em graça e em conhecimento. Aqueles que só crescem em graça são aqueles que buscam a realidade mais experiencial da graça de Deus em suas vidas, mas o conhecimento é importante. A graça sem conhecimento não é fé, é fideísmo. O contrário também se aplica. Muito conhecimento sem vivência prática dessa graça de Deus é se esconder por detrás da intelectualidade e da cultura bíblica. Tem gente que conhece Bíblia de ponta a ponta, mas na hora de tomar decisões para a vida, não consegue tomar uma decisão que preste. Porque a palavra de Deus ocupou o espaço intelectual da vida dele. A palavra de Deus não ocupou a alma dele. Quando o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, é para não pecar contra o Senhor. Ele não escondeu a palavra, digamos assim, na mente, que tem gente que conhece, sabe
o que precisa fazer, mas fazer o que precisa ser feito é outra coisa. A não ser que a gente esteja diante de alguma pressão. Irmãos, eu cheguei numa certa idade, engordando, aqui ali e tal, dores nas juntas, os pés doendo, as coisas sem querer cicatrizar rapidamente. Não tem boquinha, irmãos. A gente vai no médico, sabe, eu sabia o que é que eu tinha, assim, mais ou menos, eu tinha uma ideia, que ele ia olhar para mim, se você tem que emagrecer, é possível que eu encontrasse um estado já da minha glicose avançada, e não deu outra, irmãos. Quando o médico me viu, que viu meus exames, ele disse, muito bem, você está pré-diabético. O impacto do encontro com a realidade. Agora veja, eu não sabia o que devia fazer? Sabia. Sempre soube. Irmão, já teve fim de ano de eu ganhar 15 panetone. Um panetone a cada um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Você pode ter se espantado de eu ter ganhado 15 panetones num final de ano. O espantoso é que eu comi os 15 panetones. No café da manhã, quando você abre ele de noite, no café da manhã, que ele está molhadinho, não tem café da manhã melhor. E eu sou fã de pão. Eu sou viciado em pão. Se abrir um negócio de desintoxicação, que nem a Missão Abraço, para aqueles que são adictos de comer pão, eu vou entrar, porque eu sou viciado em pão e biscoito. Não posso ter, eu não compro. Por quê? Porque eu sei das dificuldades. Na vida com Deus, irmãos, é do mesmo jeito. Eu vou falar em coisas aqui que os irmãos sabem. Eu só vou aqui lembrar os irmãos. São coisas que nós sabemos, mas que como pastor, a gente tem que sempre estar lembrando. Porque quer queira, quer não, a rotina, o dia a dia da vida, nos consome e a gente simplesmente coloca de lado. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, lá entre um dos versículos do plano de ação de Paulo para o crescimento dos Tessalonicenses, no final do Tessalonicenses, tem um momento lá que Paulo diz, não extingais o Espírito. É viver como se o Espírito do Senhor não existisse. É crer em Deus de forma mental, mas não permitir que esse Espírito tome conta de todos os aspectos da nossa vida. Será que a gente não sabe, irmãos, que precisamos buscar o Senhor pela palavra, em oração? Será que a gente não sabe? Sabe, só que em determinados momentos, as rotinas, o dia a dia da vida, tomam uma força tão grande em nós, as questões do mundo, as influências do mundo sobre nossa alma. Então, esse texto que nós lemos hoje, ele é um alerta. Veja, a partir do versículo 5, Pedro diz, empenhe-se, ou seja, vida cristã é esforço. Nós temos que nos esforçar para ter uma vida espiritual sadia. Não existe desenvolvimento sem dor. Não há desenvolvimento físico sem dor. Não há desenvolvimento espiritual sem dor. Não há desenvolvimento espiritual sem esforço, sem dor. Minha esposa começou hoje, por necessidade, ir para a academia de ginástica. Deixei ela na academia, fui buscar no trabalho, deixei na academia, corri para casa para eu fazer os slides da mensagem, organizar alguma coisa para falar aos irmãos hoje. Estava terminando a mensagem. Ela se arrependeu, porque eu disse, olha, fique com o celular, porque quando terminar eu posso lhe buscar. Ela não pode deixar que eu vou, já é a caminhada, quase não chega em casa. E é assim. E só desenvolve se for assim. Não existe desenvolvimento emocional sem dor. Você chega para uma criança, a criança, pai, eu quero ir. Vai não. Mas por quê? Não vai porque eu não quero você com fulano, com fulano, com fulano, com fulano. Não, mas não vou, não, mas não vou. Ah, tem peninha. Não, irmão, tem que ter limite.
se não tiver limite, se a criança não entender que ela não pode ter tudo na vida, se ela não começar a lidar com essas pequenas privações, ela será um adulto imaturo do ponto de vista emocional. Do mesmo jeito, do ponto de vista espiritual, irmãos, nós precisamos nos esforçar para buscar ter mais intimidade com Deus, isso é um fato. Agora veja, o texto diz, empenhe-se para acrescentar. Todo aumento é um acréscimo, já dizia o economista. Mas aqui, acréscimo, acrescentar, desempenho, desenvolvimento, crescimento. Você é resgatado por Deus para viver uma vida de intimidade com Ele. Essa intimidade, ela precisa ser constante. E Pedro começa a fazer algumas interações muito interessantes. Eu gostaria que você percebesse nesse texto. Ele diz, olhe, acrescente a fé, a virtude. Fé, nesse caso, pode ser entendido como corpo doutrinário, como convicção. Acrescente à sua convicção virtude, aquilo que é considerado desejável, correto, excelência moral, excelência de conduta, ou seja, atitude. Acrescente à sua fé atitude. A fé sem obras é morta. As obras, no sentido de atitude, tem gente que crê no seu coração como convicção, mas não consegue transformar essa convicção, essa crença em atitude. E Pedro diz, acrescente a essa convicção virtude, excelência moral, excelência de conduta. Aí ele não para só na virtude. Veja que ele pega a virtude, não é a virtude sozinha, virtude com conhecimento. Como eu disse, a fé sozinha, sem conhecimento, pode descambar para o fideísmo, para a alienação. E a proposta da palavra é de equilíbrio. Essa virtude deve ser baseada no conhecimento, o conhecimento da palavra, o contexto assim nos dá. Acrescente a esse conhecimento o domínio próprio. Irmãos, domínio próprio é fruto do Espírito. Temperança. Conhecimento sem espírito, sem temperança, conhecimento por si só é uma brecha grande para a arrogância. Quantas e quantas pessoas que recebem conhecimento, mas são pessoas arrogantes. Salomão vai dizer, se não me falha a memória, em Eclesiastes, o meu muito conhecimento traz dores à minha alma. Conhecimento por si só não é solução. Esse conhecimento precisa ser aproveitado numa vivência, e essa vivência, dom espiritual, domínio próprio, temperança, o conhecimento que traz sabedoria de vida. Para esse conhecimento, domínio próprio. Para esse domínio próprio, perseverança. Atitude que é extremamente necessária ao sofrimento. Percebi que todas as vezes no Novo Testamento, quando se fala em perseverança, é porque existe um contexto de sofrimento. Se você pegar Romanos 5, você vai ver que a perseverança está incluída num contexto de sofrimento. Perseverança. A perseverança é quem dá forças para a pessoa manter a sua integridade, manter-se no caminho do Senhor, perseverar no Senhor. Quem é do Senhor consegue perseverar nele, porque recebe dele ajuda. É necessário perseverar. Mas veja que não é a perseverança só. Depois da perseverança, essa perseverança não pode ser sozinha. Ela tem que ser acompanhada com piedade. A palavra mais forte que é utilizada nesse texto é piedade. O conceito mais amplo é aquele conhecimento verdadeiro de Deus, que envolve adoração sincera, que envolve fé salvadora,
que envolve temor de Deus, como um filho. E aqui, irmãos, não confunda a intimidade com falta de temor. Nosso Deus é Deus Todo-Poderoso, é nosso Pai. Temos a intimidade de chamá-lo de Pai, mas precisamos ter a reverência de chamá-lo Senhor. Cuidado, não confunda as coisas. Nós precisamos ter a reverência de muitas vezes entender que estamos diante do Senhor, um Deus que nos conhece profundamente. Me pergunta assim, me perdoe a franqueza, muitas vezes nós confundimos a intimidade com Deus com falta de temor. Confundimos nas nossas canções, confundimos fazendo piada com aquilo que é sagrado, confundindo, colocando o nome do Senhor nas coisas mais banais possíveis. Posso dizer uma coisa prática, não sei se os irmãos aqui já acompanharam. Irmãos, quando a gente fala em Deus, nós precisamos ter cuidado, conteúdo e forma, sobretudo nas nossas canções, naquilo que cantamos para Ele, naquilo que expressamos para Ele por quanto adoração. Não sei se vocês se lembram, nesse afã de querer ter uma certa intimidade com Deus, há alguns autores que pegam músicas que são do mundo, colocam letras cristãs para estarem mais próximas da comunidade. Isso não é uma coisa nova não, irmãos. Martim Lutero fez muito disso. No que tange a adoração, essa era uma diferença grande de Lutero para Calvino. Calvino não admitia nada que não viesse do Senhor, tanto letra quanto música. Tanto é que ele só puxava para cantar os salmos dentro das igrejas. Lutero não, Lutero tentava facilitar as coisas, envolvendo canções populares, colocando letras. Só que, irmãos, a gente tem que ter cuidado com a canção que a gente bota. Um dia desse eu ouvi uma que me chocou o coração. Uma canção conhecida, sobretudo dos jovens. Jesus humilha Satanás. Yeah, yeah. Jesus humilha Satanás. Aí me poupe, né? Pode pesquisar, meu irmão. Pode pesquisar. Eu tive essa mesma atitude que você logo no início. Mas depois que a ficha caiu em mim assim, eu disse, meu Deus, será que não estamos indo longe demais nesse afã de querer popularizar essa intimidade com Deus? Estamos indo longe demais. Piedade. Acrescente à piedade algo, o quê? Essa piedade acrescente fraternidade. Uma das grandes partes desse texto aí, sabe o que é, meu irmão? Piedade, vida com Deus, adoração, relacionamento filial. Isso é uma coisa individual, que parte de cada um de nós. Mas fraternidade não. Fraternidade é algo coletivo. Não existe fraternidade de um só. Caminhada cristã é caminhada coletiva. Somos todos juntos como igreja do Senhor, caminhando lado a lado até encontrarmos com Deus vivo. Infelizmente, irmãos, estamos vivendo tempos difíceis do próprio tipo de sociedade que vivemos. Eu não me espantaria se alguém chegasse e me dissesse, pastor, eu entrei e saí na igreja, ninguém falou comigo. Eu não me espantaria com um testemunho assim. Agora eu gostaria de dizer a você que pode ter vivido uma experiência assim. Isso tem muito a ver com o tipo de gente, de pessoa, de sociedade que nós estamos construindo. Uma sociedade extremamente individualista, que perdeu o senso de pecado coletivo. E nós precisamos acrescentar a piedade, que é uma questão tão individual, que eu não tenho como repassar a piedade para ninguém. Você não tem como acrescentar a fé de ninguém. Você não tem como aumentar a fé do seu esposo.
Você não tem como aumentar a fé da sua esposa, dos seus filhos. Você pode, no máximo, inspirá-los. Essa piedade só faz sentido se estiver dentro de um contexto de fraternidade na caminhada cristã. Ninguém caminha sozinho, nós caminhamos juntos. Nós caminhamos juntos. Tem sido difícil? Tem, mas não podemos perder essa perspectiva. E acrescente a essa fraternidade a essência de tudo. Acrescente-se a essa fraternidade amor. Por quê? Porque laços de relacionamento em que o amor não seja a essência, pode correr o risco de romper em determinado momento, em uma de suas cartas, não me lembro agora qual, Paulo diz que o amor não seja fingido. Fraternidade, amor fraternal é algo que pode ser fingido. E eu acredito em comunidades menores pelas quais passei, sobretudo como pastor, e a gente sabe às vezes da vida de um, de outro, sabe o que é que um gosta, outro não gosta. Natural, aqui e ali a gente vê o irmão que a gente sabe que não suporta a outra. Oi, querida. Mas existe. Que o amor não seja fingido. Desenvolvimento espiritual, vida com Deus, crescimento. Gostaria de mostrar para os irmãos e falar com os irmãos acerca justamente desse crescimento, e foi isso que a gente caminhou. Acrescente-se a fé, a virtude, acrescenta a virtude o conhecimento, acrescenta ao conhecimento domínio próprio, que é dom espiritual, acrescente ao domínio próprio perseverança, que é necessário para as dificuldades da vida, acrescenta a perseverança a piedade, que é a prática da intimidade com Deus, envolve adoração, envolve intimidade, acrescente-se a piedade, a fraternidade, que é um conceito coletivo, e a essência de tudo isso, o amor, não vai fazer muita diferença. Sem amor é inútil. 1 Coríntios 13, dos versículos 1 a 3. Aquelas expressões lá que Paulo coloca na prática, uma vida pragmática sem amor não faz sentido. Hoje eu gostaria de acrescentar isso, irmãos, algumas questões que os irmãos reflitam sobre desenvolvimento espiritual, que a gente pode chamar de falsas ideias sobre desenvolvimento espiritual. Não confunda isso que eu vou falar agora com desenvolvimento espiritual. Primeiro conceito falso de desenvolvimento espiritual que a gente encontra é a ideia de autorreforma. O que é isso? Irmãos, autorreforma é aquela ideia que muitas vezes nós encontramos nas pessoas em que ela diz que para ter intimidade com Deus, ela só precisa ser uma pessoa melhor, fazer as coisas o bem e na própria força dele como ser humano, e fazendo as coisas na sua própria força como um ser humano, ele vai ser uma pessoa melhor e vai estar mais perto de Deus. Já encontrei muita gente, inclusive, que diz, eu não preciso. Por quê? Eu não bebo, eu não fumo, não faço isso, não faço aquilo. Sou bom filho, sou bom pai, sou bom assim, sou bom assado. Então, aquele conceito de vida, de santificação e obras, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito de Deus. Aí a Bíblia nos leva a Romanos, capítulo 7, dos versículos 14 até 20. Por favor, abra a sua Bíblia. Romanos, no capítulo 7, dos versículos 14 até 20. Paulo
era um dos homens, nós podemos dizer, sem medo, dos apóstolos, o mais produtivo. Um homem que a sua roupa era utilizada para curar outras pessoas. Era um homem que tinha discernimento, vida devocional profunda. Viajou implantando igrejas. Um homem que conhecia ao Senhor de forma muito profunda, desde o encontro no caminho de Damasco, no livro de Atos, no capítulo 9, nós vemos isso. Veja como é que Paulo sofre. Capítulo 7, a partir do versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que eu faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Veja o versículo 21. Assim, contra essa lei que atua em mim, quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem é que pode me libertar do corpo sujeito a esta morte? Palavra de esperança. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhe para mim um momento, um conflito interior. Um homem desse, com conflitos interiores, o bem que ele deseja fazer, ele não faz. O mal que ele não quer fazer, ele tem facilidade. Uma lei pecaminosa, que ao estudar a gente sabe que é a carnalidade. Uma luta interior, alguém dizer que pode chegar diante de Deus através dos seus próprios esforços, me perdoe a franqueza, acredito que não. A palavra não nos mostra fortes o bastante para que nós possamos chegar diante do Senhor. Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 a 25. Abra, por favor. Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, vai falar sobre as obras da carne, o fruto do Espírito. Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, lá diz assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aí, a partir do versículo 19, mostra todas as obras da carne, e a partir do versículo 22, mostra o fruto do Espírito. No versículo 25 diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não existe a menor possibilidade de termos uma vida virtuosa diante do Senhor, se não recebermos ajuda em nossa alma, o desenvolvimento do fruto do Espírito em nossa alma, porque como seres humanos corre dentro de nós uma batalha constante entre fazer o que deve ser feito e o que sabemos que é reto, correto diante do Senhor e a nossa própria vontade. É fácil de ver isso, irmãos. A pessoa trabalha o dia todinho, cansado, chega em casa, toma banho, janta, conseguiu lavar os pratos,
Se sentar no sofá e pegar o controle, ele não vai orar nunca. Vamos ser sinceros. Se ele pegar no celular e apontar para uma rede social, ele passa 2 horinhas ali brincando, olhando a vida dos outros. Tu acha que ele vai orar? Vai buscar o Senhor em oração. Vamos deixar de hipocrisia. Vai nada, irmãos. Me perdoe, mas não vai não. Nós vivemos de uma forma muito confortável. Em tese, os confortos que existem hoje não existiam no passado. O que luta, o que milita muito contra o nosso crescimento espiritual, pode ter certeza disso. O excesso de conforto que está ao nosso lado. Você quer ver o camarada correr para os pés do Senhor? É quando ele está na pior. Quando ele está na pior, meu irmão, quando ele está no fundo do poço, ele esquece Facebook, ele esquece internet, ele esquece tudo, ele vai bem mais para os pezinhos do Senhor Jesus. Agora, estando todas as coisas em ordem, os boletos pagos, a estante, a despensa cheia de comida, buchinho cheio, jantou, a chinelinha lá, bem fofinha, sentou no sofá, pegou o controle, tchau, nunca mais. Nunca mais. Precisamos da ajuda do Senhor e precisamos nos esforçar. É necessário um equilíbrio entre essas duas coisas. A vida cristã é um chamado ao equilíbrio. Se por um lado nós vemos essa questão, como eu falei, a autorreforma, o homem entendendo que pode realizar essa vida de santificação diante de Deus, por outro lado, tem aqueles que acreditam, largue tão somente nos braços do Pai, deixe que o Pai faça. Esse é um dos perigosos. Sabe por quê? É aquele que repassa a responsabilidade todinha para os ombros de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 28 e 29. Santificação em nossas vidas é um agir que envolve o nosso esforço e a ação do Espírito Santo de Deus. Colossenses capítulo 1, os versículos 28 e 29, diz o seguinte: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito a Deus. Aí Paulo diz, para isso eu me esforço. Paulo se esforça para levar a palavra aos colossenses. Paulo mostra mais uma vez o contexto de luta, lutando conforme a sua força, força que atua poderosamente em mim. É um equilíbrio. Crescimento cristão é um equilíbrio. Envolve a ação do Espírito Santo de Deus, mas envolve o esforço da pessoa em querer estar com esse Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, os versículos 12 e 13. Filipenses, no capítulo 2, os versículos 12 e 13, um conceito muito interessante. Paulo vai dizer, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha a expressão que Paulo usa. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Paulo diz, ponha em ação a salvação. Põe em ação a salvação é justamente o esforço da intimidade da vida com Deus. É um esforço que envolve uma responsabilidade do homem. O homem tem que se responsabilizar pelo seu próprio desenvolvimento espiritual. Não é acreditar aquela coisa de, não, venha como estás e deixe tudo com Deus,
que Deus vai resolver. Se não houver vontade de mudança, a pessoa não vai sair do canto, ponto. Se não houver vontade da pessoa em querer buscar o Senhor, ter sua devocional sadia, em querer desenvolver mais intimidade com Deus, as coisas não vão cair assim, rápido. Em forma de crente cheio do Espírito. Não é uma coisa que cai assim. É algo que é desenvolvido, construído, esforço humano junto com a ação do Espírito Santo de Deus. Sobretudo naquelas coisas que nós temos dificuldades de entregar ao Senhor em nossa vida. Amém? Terceiro conceito, aniquilação da natureza pecaminosa. Pastor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Engraçado, tudo se fez novo, e aqui e ali a gente vê irmãos com comportamento carnal, como se o antigo homem não tivesse sido resolvido. Fez-se novo como? 2 Coríntios 5,17 nos mostra que essas portas elas estão abertas. A partir do momento que o nosso relacionamento com Deus é reatado, temos saúde espiritual, nós podemos reaver todos os outros aspectos da nossa vida, sobretudo os aspectos emocionais do nosso ser. Irmãos, eu comparo muito essa ideia de conversão, a ideia da retirada de um inquilino ruim dentro de um imóvel. Esse inquilino ruim é o demônio lá dentro do imóvel. Vocês já tiveram a triste decepção de alugar alguma casa a um inquilino ruim? Irmão, tem deles que quebra o vaso sanitário. Quando sai da casa, leva a pia, leva negócio de porta, torneira. Se o cara não tiver cuidado, quando ele entra dentro de casa, a casa está toda acabada. Irmãos, a ideia é muito próxima de nós. Quando nós não temos o Senhor em nossa vida, o inquilino que aqui estava, ele deteriorou aspectos da nossa vida, do nosso ser. Ele saiu, mas a casa precisa de reforma. Louvado seja o nome do Senhor, porque agora tem um inquilino novo. Mas as coisas precisam ser refeitas. Precisa ser recolocado, repintado, refeito, curado. Cura, santificação. Santificação é o aspecto dinâmico da salvação. 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 1 a 3, mostra o que eu digo na prática. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 3, Paulo diz: irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais. Na comunidade de 1 Coríntios, haviam dois tipos de crente praticamente. Os crentes que eram espirituais, aqueles que buscavam mais intimidade com o Senhor, que faziam o que devia ser feito e que eram submissos às demandas do Espírito Santo de Deus, mas lá naquela comunidade também tinha crente carnal. Crente que não se desenvolvia, crente que não crescia, improdutivo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, dos versículos 12 até 14. Romanos 8, de 12 a 14. Romanos no capítulo 8, dos versículos 12 até 14. Paulo vai admitir a possibilidade de que alguém pode viver conforme a carne. Romanos 8, a partir do versículo 12, diz: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne,
para vivermos sujeito a elas. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Paulo tem um conceito muito interessante. Se despir do velho homem e se revestir de um novo homem. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, dos versículos 20 até 24. Efésios, no capítulo 4, dos versículos 20 a 24. O texto diz: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e agora o quê? Serem renovados no modo de pensar e revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Entenda, você foi salvo em Cristo Jesus, você é salvo, que o Senhor te dá liberdade, intimidade, você será salvo, porque vai receber um corpo glorificado. Salvação é um conceito que envolve passado, presente e futuro. Você está livre do pecado em Cristo Jesus, porque por causa de Jesus, você foi justificado diante de Deus. Quando Deus olha para você, Ele olha aquele ao qual você abraçou a fé. Ele não te salvou por causa dos teus esforços, salvou por causa dos méritos de Cristo na cruz de Calvário. Ponto. Agora uma coisa é certa. Nós sofremos a influência do pecado. Não venha você dizer a mim que não sofre, porque sofre. Satanás, ele ataca o nosso espírito, a carnalidade ataca o nosso corpo, o mundo ataca a nossa alma. Mundanidade, secularidade, vida sem Deus, banalização do sagrado, afastamento do Senhor, ceticismo, lascívia. Irmãos, vá no comércio comprar uma roupa infantil. É difícil você ir no comércio e encontrar roupa de criança para criança do jeito de criança. Geralmente você encontra roupas infantis que são protótipos de roupas de adulto. E existe roupa de criança com uma defesa, digamos assim, lasciva. Às vezes você quer colocar o que... Veja na prática, não se vende nada, praticamente, em que não existe um conceito de sensualidade. É uma mulher nua para vender uma caixa de clipes. Você pensa que essas coisas não afetam a nossa alma? As tristezas que nós recebemos, das notícias ruins que nós recebemos todos os dias, você acha que isso não afeta a nossa alma? As corrupções, as coisas erradas, cada vez mais eu vejo aquilo que já se vê há muitos anos, o pobre ficando mais pobre e o rico ficando mais rico. Há muitos anos, não é de hoje não. Aquele que tem dinheiro paga os melhores advogados, compra os juízes e fica impune, e fica por isso mesmo. Agora você faça uma coisa errada, você vê onde é que você vai parar? Está pensando que isso é de hoje? Olha. Você pensa que isso não afeta a alma da gente, não é? Afeta.
coisas equivocadas, erradas, que nós temos visto, de todos os níveis, em todos os pontos, do comportamento errado das pessoas. Nós vemos violência hoje em todas as coisas. Nós temos violência no trânsito, violência nas escolas, violência no trato pessoal. Existe violência obstétrica. Eu fiquei espantado quando eu vi relatos de violência obstétrica. A mulher com dores no parto lá, a criança saindo, e o médico tratando ela com palavras de ironia, violência obstétrica. Todos os níveis de violência que você pensar, hoje nós estamos sofrendo, isso não afeta? Você já viu jogos eletrônicos? Alguns desses jogos que são destinados ao público jovem, são jogos que inspiram coisas ruins, resguardadas as devidas proporções. Um ou outro talvez se salve, mas na grande maioria, quanto mais terrível ele for, mais atrativo é para a juventude. Coisas ruins, coisas ruins. Gente, teve alguém que defendeu perfeição sem pecado. Vou descer. Estou descendo. Já desci. Perfeição sem pecado. Alguns teólogos defenderam a ideia de que a gente pode viver numa intimidade tão grande com Deus que nós podemos simplesmente ser perfeitos aqui nessa terra. Ponto. Não tem condição. Não há a menor possibilidade. Nós só vamos ser perfeitos, realmente perfeitos, plenos. Hoje nós somos perfeitos por causa da justificação de Cristo em nossas vidas. Ponto. Mas enquanto o nosso corpo não for um corpo glorificado e estivermos face a face com Deus vivo, esse conceito de perfeição não é uma realidade aplicável à nossa vida. Agora, isso não nos deixa baixar o braço. Já que eu não vou ser perfeito, eu vou pecar. A ideia não é essa. Eu não sou perfeito mesmo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou pegar bem muito para receber a graça de Deus. Não é assim também não, viu? Equilíbrio entre a ação do Espírito de Deus na vida da pessoa e a responsabilidade pessoal na vida de santificação. Outro conceito errado, o céu é a única coisa importante. Sabe o que é isso? Aquela ideia. Jesus só quer o coração, irmãos. A importância de Jesus é quando a gente morrer e ir para o céu. Só. É isso não, irmãos. Se não for nova criatura, como o pastor pregou domingo, tem que nascer de novo. E esse nascer de novo é em todas as esferas do nosso ser. Inclusive no nosso comportamento ético e social. O Senhor nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Ponto. Sal da terra, luz do mundo. Ponto. Não tem o que fazer. Nós precisamos colocar diante da sociedade, de forma visível, real, prática, essa grande e maravilhosa libertação que Deus tem operado em nós, nas nossas decisões, no nosso ser, na nossa cosmovisão. Se essa minha religiosidade, se essa minha busca de Deus, ela ocorre apenas no palco da igreja, nessas quatro paredes, e lá fora eu sou uma pessoa diferente, tem nome isso, irmãos. Isso é hipocrisia. É uma das coisas que Jesus mais odiava da religiosidade dos fariseus. Hipocrisia. Hipocrisia. É necessário ter integridade. Agora, essa integridade, ela é construída como? É só esforço meu? Não, tem que ter o meu esforço. É só o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo ajuda. Mas ele não ajuda se você não se esforçar.
é algo que é de mão dupla. Crescimento, desenvolvimento espiritual é algo que envolve esforço e ajuda do Espírito Santo. Nenhum desses conceitos se aplica. E eu gostaria, irmãos, de orar, tomando como base o desenvolvimento diante do Senhor. Intimidade com Deus envolve compromisso, envolve profundidade. Compromisso é aquilo que lhe dá força para não voltar atrás. Profundidade é a intensidade do teu relacionamento com Deus. É possível que muitos de nós tenhamos o compromisso, de fato, estou com Deus e não abro, até a morte vou viver para Ele. Mas a nossa profundidade no relacionamento com Ele é rasa. A nossa vida devocional é fraca. Uma pessoa assim, ela sofre, porque aquelas pessoas que têm uma vida devocional fraca, não buscam ao Senhor de integridade, de conhecimento, de vivência. Essas pessoas tendem a sofrer mais quando chegam às dificuldades da vida. Eu digo com todas as letras, irmãos, não apenas a partir da minha própria experiência, mas eu tenho visto aqui, na vida da igreja, pessoas enfrentando problemas enormes, porque a sua vida devocional é sadia, e ela está ali, firme. Ela vive o compromisso com Deus que lhe faz ir adiante, mas tem vivido Deus numa profundidade tão grande que as adversidades não estão tirando ela do lugar. Ela está ali, firme. Pode vir o que vier, eu estou aqui firme. Eu tenho profundidade no meu relacionamento com Deus. Estou firme. Para o que der e vier, eu estou firme. É o conceito de fé de Daniel 3,17. Sadraque, Mesaque e Abedênego foram instigados a que se ajoelhasse diante da estátua levantada por Nabucodonosor. E sabe qual foi a prova de fé que ele deu? Diante do rei, ele disse: rei, é o seguinte, o Deus que a gente crê, ele pode livrar. Mas se não livrar, tem boquinha não. Eu vou crer do mesmo jeito, ponto. Fé é isso aí. Tem muita gente que pensa que fé é só quando as coisas estão dando certo. Deus está abrindo as portas. Oh, glória a Deus. Não, irmãos, existem portas fechadas que foi Deus quem fechou. Nem tudo aquilo que dá certo em nossa vida foi algo que foi da vontade direta de Deus. Muitas vezes Deus permite que certas coisas aconteçam em nossa vida. E mais na frente a gente vai perceber que aquilo que aconteceu, apesar de ter sido aparentemente bom, na realidade não era. Deus tinha razão. Deus tinha razão. Compromisso, profundidade. É sobre isso que eu quero orar juntamente com você. Como é o seu compromisso com Deus? Qual é a intensidade do seu compromisso com Deus? No meio missiológico, tem uma história, uma ilustração baseada em fatos reais, que é muito interessante. Em um país de igreja perseguida, em que cristãos são perseguidos, numa reunião de cristãos fechado, 2 soldados meteram o pé, entraram, botou a arma em cima de todo mundo. Quem é cristão aqui de verdade? E foi instigando, você vai morrer por seu Jesus. Foi instigando, foi tratando um a um, aqui e ali. Não, sou não. Depois que saiu alguns, que ficou só aqueles que iam morrer ali na ponta da arma do soldado. Aí os soldados fecharam as portas. Nós somos cristãos também.
e a gente veio para adorar, só não podia adorar com cristão falso. Compromisso. Irmão, se de uma hora para outra, essa fé que nós proclamamos, ela passar a ser perseguida, ela passar a ser odiada, você tem forças o suficiente para não negar o nome do Senhor? Nós não estamos longe de uma perspectiva assim. Profundidade. A sua vida com Deus é uma vida de profundidade? Você tem buscado um relacionamento mais profundo com Deus? Ou você tem vivido aquela religiosidade de checklist? Que é aquele tipo de religiosidade? Não, eu vou no domingo pela manhã, vou na quarta, participo do ministério assim, tá assado. Tá bom. Pergunta é, o quanto de Deus você conhece de verdade? Você tem intimidade com Deus? Você sabe ouvir a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo já falou a você. O Espírito Santo já falou na sua alma. O Espírito Santo já falou a você em um momento de oração, no quarto, com o seu coração amargurado e a presença do Espírito Santo chegar assim e modificar de tal ponto que você percebe o Senhor falando nitidamente a tua alma. Você já teve experiência assim? Você sabia que isso é possível? No livro de Apocalipse diz: ouvi o que o Espírito Santo diz. É possível ouvir a voz do Espírito Santo. Você já ouviu? O quanto de profundidade tem o teu relacionamento com Deus? Ou é só uma religiosidade aparente, uma religiosidade de checklist, uma religiosidade em que a religiosidade pública é maior do que a integridade de vida no altar do Senhor, no seu a sós com Deus? Pense sobre isso, porque desenvolvimento espiritual é uma via de mão dupla. O Senhor, pelo seu Espírito, se interessa em revelar a você de forma profunda. Mas entenda, é necessário que você se esforce em querer buscar esse Deus. Começar é a coisa mais fácil do mundo, irmãos. Você pode pensar hoje, a partir de amanhã, eu vou começar a ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia de ponta a ponta. Muitos fizeram, no final do ano passado, esse tipo de promessa em oração diante de Deus. Eu pergunto, qual é o livro que você vai? Onde é que está? Será necessário chegar um momento de dificuldade e adversidade para que você cruze os joelhos diante do Senhor? Espere não. Busque ao Senhor. Não espere chegar esse momento difícil. Busque ao Senhor. Está vendo, irmãos? Eu estou falando o óbvio, o ululante, daquilo que é falado quase todas as semanas na igreja. Mas é como a notícia que eu comecei logo no começo falando sobre a minha pré-diabetes. Às vezes a gente vai levando com a barriga, Viga com Deus, tem muita gente levando com a barriga. Só que vai chegar um certo momento que esse relacionamento vai ser chacoalhado. Quando chacoalhar, eu espero que você caia nos braços do Pai. E que você tenha força para seguir com perseverança adiante. Mas entenda, desenvolvimento espiritual é algo que necessita de assumir um compromisso e de buscar profundidade com Deus. Amém? Deixe-me orar por você. Curva sua cabeça por um instante, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, a nossa vida. Nesses dois polos, compromisso e profundidade. Senhor, eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus,
Que o Senhor nos dê força para não negarmos o teu nome. Que o Senhor nos dê força para não negarmos o teu nome. Que o Senhor nos dê força para não negarmos o teu nome. Que o Senhor nos dê força para não negarmos o teu nome. Que o Senhor nos dê força para não negarmos o teu nome. Que o Senhor nos dê força para não negarmos o teu nome. Muitas vezes nós negamos o teu nome com as nossas atitudes. Que o Senhor nos dê força para não negarmos o teu nome. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar por intimidade, profundidade no relacionamento contigo. E mais uma vez eu clamo, Senhor, que nós possamos ter um avivamento em nossa igreja. Que nós possamos viver um avivamento em nossa igreja. A partir de nós, Senhor, ocorre um avivamento em nossas almas. Nós clamamos a Ti, Senhor, nós suplicamos. Meu Deus, meu Pai, retira toda a cinza apagada, substitui por brasas quentes, de fé e de devoção, Senhor. Nos enche, Pai, do Teu Santo Espírito. Senhor, eu quero clamar pelo desenvolvimento espiritual dos Teus filhos. Eu quero Te pedir, Deus, no nome de Jesus, que cada um de nós possamos manter em crescimento nosso relacionamento contigo. Deus eterno, nós oramos no nome de Jesus, a igreja diz, amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos encerrar com uma oração. Equilíbrio, vida com Deus, compromisso, profundidade, crescimento. Olhe para o seu irmão ao lado e diga assim, em nome de Jesus, continue crescendo. Amém. Pai eterno e santo, Deus poderoso, eu quero clamar, Senhor, por um avivamento. Quero te pedir agora, nesse momento, no encerramento do curso, desse culto, aliás, eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor leve em paz para casa cada filho teu, livra de acidentes, dá uma noite de sono tranquila. Amanhã, quando as tuas misericórdias se renovarem sobre nossas vidas, que as nossas forças estejam renovadas também, Senhor. Senhor, toma conta de cada caso, cada situação que foi colocada diante do Senhor aqui nessa noite. As portas que estão fechadas, Senhor, no nome de Jesus, abre. A tua vontade, Senhor, seja reconhecida facilmente por nós. Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos a vida de cada filho teu e a família também. Protege o nosso lar, livra daqueles que se levantam para fazer o mal. Pai eterno e santo, muito obrigado. Oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Continue crescendo na fé, em nome de Jesus.